Graça e paz. Olá, bem-vindo à nossa sala de aula virtual, esse espaço que nós chamamos de UBA Plus. Hoje, para estudarmos juntos a segunda aula da nossa caminhada Homens do Reino. Essa aula ela é voltada para o público masculino. As aulas do público feminino estão sendo postadas aqui no YouTube e no Facebook, dadas, ministradas pela professora Roseli Martins, viu? Fique atento. Não esqueça de seguir a página lá no YouTube e ativar o sininho. Porque todas as vezes que a gente publicar um conteúdo novo, você vai ser notificado imediatamente e dessa forma você não vai perder aula nenhuma. Então vá lá no nosso canal do YouTube, Igreja Batista de Acari, e segue e marca o sininho. Dessa forma você vai ficar atento, atenta todo o tempo às novidades que surgem por aqui. Hoje nós vamos para a aula de número 2, estudarmos juntos essa matéria tão importante que é o clamor por homens do reino. Então quero convidar você a vir comigo estudar o conteúdo de hoje. Homens do reino, o destino de todo homem, o sonho de toda mulher. Aula 2, a nossa lição número 1, clamor por homens do reino. Texto base do nosso estudo de hoje diz assim, Salmo 1, de 1 a 3. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo e as suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por estarmos aqui nesse espaço estudando a Tua Palavra. Abençoa cada homem, a cada mulher, a cada visitante que está nos dando o privilégio de estudarmos juntos esse texto maravilhoso. Abençoa-nos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Então, Salmo 1, verso 1 ao verso 3, eu quero colocar aqui para você uma imagem e ver o que você pensa dela. Então você está vendo aí, não é uma partida de futebol, no caso aí é Brasil e África do Sul, em 2016. Queria que você olhasse bem para essa imagem, gastasse aí uns 10 segundos pensando um pouco nela. Ok? Olhando para essa imagem, o que te chama a atenção? Olhando para essa imagem, quantos times estão em campo? Talvez você esteja dizendo 2 times. O Brasil, que está jogando de amarelo e calção azul, e a África do Sul jogando de camisa verde e calção amarelo. Mas eu quero destacar que para um jogo de futebol como esse que você está vendo na foto acontecer de forma correta, positiva, é necessário que haja um terceiro time, que é aquele moço lá, ó, calção preto, meias pretas e blusa azul. O time da arbitragem. Guarda isso. Então olha que interessante, né? Nós temos o time da casa, o time visitante e nós temos o time de arbitragem. Sem o time de arbitragem, não é? A gente fica desorientado. O jogo não tem regras, não é? E hoje a gente pode até acrescentar que em muitos jogos, além do time de árbitros, nós temos ainda um time de árbitros extra, que é o do VAR. Então, como o jogador, né, de futebol ele surge no túnel no começo de cada partida, assim, né, o homem do reino inicia a cada dia. Ele não só entra em campo no meio de gritos da torcida, né, de vibração, mas ele também tem que entrar disposto a encarar uma partida, a encarar uma batalha entre ele e tudo aquilo que está em oposição a ele e aos princípios dele. Então, se você trabalha ou já trabalhou, você já percebeu que a vitória ela não acontece porque você quer.
A vitória, ela só é conquistada por meio de suor, lágrimas, sangue e coragem. Não adianta a gente ir para uma partida de futebol despreparado e só porque a gente quer, a gente vence. Tem uma série de fatores que estão por detrás de uma conquista. Então perceba, e eu quero chamar a sua atenção para isso, que o propósito, não é, é muito maior que a dor. O processo, ele vai até ferir você, mas o propósito traz a glória. Quando a gente pensa numa partida de futebol, a gente pensa que os jogadores entram para ganhar. Para entrar para ganhar, eles têm que fazer uma boa pré-temporada, têm que estar bem fisicamente, bem emocionalmente, taticamente. Então, o propósito é vencer, mas o processo que machuca, que faz perder peso, vocês já devem ter visto isso, que teve jogadores acima do peso que tiveram que, o processo da pré-temporada teve que ser aumentado para que ele perdesse mais 5, 6, 7 quilos. Agora, entenda que o processo machuca, mas o propósito traz a glória. E não tem como alcançar esse propósito sem o processo. Quem foge do processo não alcança o propósito. Então, há outro texto dentro da nossa apostila, e nesse tópico a gente chama de o chamado. 2 Timóteo 2, 3 a 5. Diz assim: suporte comigo os sofrimentos como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Muito bem, mais uma vez, não é? A gente chamando a atenção para as regras do jogo, né? Então, não sei se você sabe, alguém já te avisou, mas você está numa batalha. E nela, né, tem muito mais coisa em jogo, não é, do que perder um placar, perder um gol. Nós estamos falando, gente, de uma coisa muito maior do que uma partida de futebol. Nós estamos falando de vidas, de almas, de pessoas que podem ser perdidas para sempre. Nós estamos falando de um tempo, esse tempo, como um tempo que define como é que a eternidade vai ser. Se as pessoas vão para a eternidade com Deus ou se elas vão para a eternidade separadas de Deus. Então, Jesus, ele não chama a você e a mim, aos homens, para sermos torcedores dele. Ele já tem torcedor demais, já tem gente que... Nós somos uma aglomeração de gente aos domingos no templo, cantando, vibrando, né? Algumas igrejas fazendo ola, dancinha para Jesus, mas Jesus não está interessado em meros torcedores. Ele quer que você, homem do reino, promova os seus planos. Ele quer que você promova o seu governo, as suas regras, os seus princípios dentro deste mundo em crise. Em qualquer jogo, você deve imaginar que se a equipe de árbitros, não é, ela não atua corretamente, meu irmão, há um clamor, há um xingamento generalizado. O time que foi lesado grita, os jogadores gritam, a comissão técnica grita, a torcida, a televisão, a imprensa. Então, não só a arquibancada, mas quem está jogando reclama, os telespectadores reclamam. Ou seja, quando uma equipe de arbitragem não atua bem, promove um verdadeiro movimento de injustiça. Então há um clamor, todo jogo, o que os jogadores, a torcida, os espectadores querem é que os árbitros arbitrem bem, decidem bem, usem bem o livro de regras. E é exatamente esse clamor que a sociedade tem a nosso respeito, a respeito dos homens do reino. É aqui agora, nesse tópico, que eu quero chamar a sua atenção, não é, para o tópico clamor por homens do reino. Colossenses 3, 15 a 17. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habitem ricamente em vocês a palavra de Cristo, ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus,
dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, quando no nosso decorrer, a gente olha para o mundo, a gente percebe que nós estamos muito próximo de um precipício de adversidades. Há uma necessidade tremenda de homens que manifestem o governo de Deus nessa terra. Há um clamor, há uma necessidade de árbitros que usem o livro de regras do Criador neste tempo, nessa história. Sem um time de árbitro, as partidas de futebol iam ser caóticas. Não é? Quem já jogou aí na várzea sabe, não é? O bicho pega, não é? Do queixo para baixo é calcanhar. Não é? Então, precisamos olhar para o nosso tempo e perceber que enquanto o time de homens do reino, que usam o livro de regras do Criador, não entra em campo, vai causando muita dor, muita perda de motivação, desinteresse, vai trazendo desordem. Então, querido homem do reino, você foi chamado pelo céu para arbitrar na terra, a usar uma camisa diferente das cores das camisas desse tempo, a entender que você foi feito de um tecido diferente, que você representa um reino diferente nessa batalha. Você não representa esquerda e direita, pretos e brancos, não é? Não, você representa o rei, você representa o reino. E isso deve fazer toda a diferença. E por você ser um homem do reino, é possível, viu, que você haja ainda na tua vida muita coisa para acontecer, muita coisa à sua disposição do rei para você, que você ainda não percebeu, justamente porque ainda não assumiu essa posição de time do rei, né? de aquele que está lá representando os princípios do livro do rei, aquele que arbitra, né, de acordo com o livro de regras. E aí, tudo bem? Vamos pensar um pouco sobre o governante do reino? O governante do reino, Mateus 6,13. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Quando falamos de reino, é necessário que eu entenda que no Novo Testamento, a linguagem era o grego koiné, o termo reino é basileia. E significa o quê? Basileia significa autoridade e governo. E quando a gente fala de governo, né, de reino, a gente tem que ter ideia que são 4 componentes básicos que formam um reino. Um território, um governante, súditos, governados pelo governante, e as regras ou regulamentos. Vamos repetir? 4 componentes fundamentais para uma basileia, para um reino. O território, o governante, os súditos governados e as regras. O objetivo do reino de Deus é simplesmente a demonstração visível do pleno domínio de Deus sobre todas as áreas da vida. O objetivo do reino é fazer com que a vontade de Deus, o princípio de Deus, atue em todas as áreas da nossa vida. O reino de Deus, ele vai além do espaço, do tempo, da política, das denominações, das culturas, das divisões sociais. O reino de Deus, ele está aqui agora, através de Jesus Cristo. Mas ele ainda vai acontecer também na volta de Jesus. Então é o que a gente fala de já e ainda não. Então parte do reino, do controle de Deus, do governo de Deus, está manifesto na minha vida. Aquilo que eu vivo enquanto princípios. E vai acontecer no futuro quando Jesus voltar e estabelecer um governo final. É também chamado de reino próximo e reino distante. Reino próximo porque está no nosso coração, mediado pelo Espírito Santo, orientado pelas Escrituras, mas está distante porque quando Jesus voltar é que o reino se conclui na totalidade. Então olha que legal, gente, governados por sistemas, nós somos governados por sistemas e alianças que nem sempre estão de acordo com o Criador.
Então, dentro desse sistema de Deus, dentro de sistemas do reino, do governo do reino, nós temos algumas instituições, entre elas a família, por exemplo. A primeira instituição, a sagrada instituição, a célula máter da sociedade, criada pelo reino. Temos a igreja, não é? Então, dentro dessas estruturas de autoridade, nós temos a família, nós temos a igreja e nós temos o próprio governo civil, as autoridades, como a Bíblia chama nas suas cartas, né? Então, nós temos família, igreja e as autoridades civis, que devem ser regidas, não é? Essas três esferas devem ser regidas, orientadas pelos princípios do reino. E quando isso não acontece, quando as orientações do rei, pelo livro do rei, não são seguidas aqui na terra, quer na família, quer na igreja ou no próprio governo, o que nós temos é desordem, caos e dor. Você poderia pensar em alguns instantes de exemplos de caos, desordem e dor neste mundo por conta da falta do governo de Deus? Não que Deus tenha deixado de governar, mas porque a gente não se interessou em implantar o reino, em viver os princípios do rei. Creio que muitos exemplos vieram na sua mente. A quantidade de crianças sem pais, quantidade de divórcios, assassinatos, latrocínios, né? Corrupção. Perfeito? Um componente primário, né? Sobre o qual todo o restante do reino se baseia, é a autoridade de Deus. Então esse é o componente primário, essencial, sobre o qual todos os outros elementos vão acontecer. A autoridade do governante, a autoridade de Deus, a autoridade do rei. Sem isso, o que a gente tem é anarquia. Imagina, cada um faz o que quer. E aí pensar cada um faz o que quer, cada um faz o que quer. Como é que você explica se isso é funcional? Se quando tínhamos Abel e Caim, ambos foram cultuar, Deus diz que aprovou o coração e a oferta de Abel e rejeitou o coração e a oferta de Caim. Porque Caim fez do jeito que queria, Abel fez do jeito que o Senhor gostava. Vamos pensar ainda mais, vamos pensar em usar aquele sacerdote que coloca a mão na arca quando ela balança e é morto. Bom, ele estava cheio de boa intenção, mas a boa intenção dele não muda o critério do rei. O rei tinha dito, não pode carregar a arca assim, quem botar a mão vai ser fulminado. Podemos ir além? Podemos pensar de Saul, que por ficar esperando muito a volta de Samuel para fazer o culto, Saul resolveu fazer o próprio sacrifício, fez todo muito bem intencionado e no final das contas foi rejeitado. A partir dali ele foi rejeitado por Deus. Então você já deve ter percebido que de boas intenções tem um lugar que está assim, né? Então a base de todo o reino é a autoridade do rei. A base do reino de Deus é Deus. Então é saber o que Deus quer, como Ele quer, para podermos assim atuar sem confusão, sem rebeldia, sem anarquia. Ao retirar essa noção de autoridade do relacionamento, né, entre Deus, Adão e Eva, né, Satanás, ele não só fez a humanidade se rebelar, mas ele também usurpou o domínio que o homem devia exercer sobre a autoridade divina. Então, Deus tinha dado autoridade para Adão para administrar a criação. E Satanás foi lá exatamente trabalhar essa questão e dizer assim, não, ele não explicou para vocês que quando vocês comerem do fruto, vocês também vão ser igual a Deus? Olha a ideia de rebeldia, olha essa ideia de anarquia. Não queira que Deus domine você, seja igual a Ele. E aí o que nós vamos ver em sequência disso é apenas a destruição, não é? Ou a tentativa, eu vou usar essa expressão, a tentativa da destruição daquilo que era o bom projeto de Deus para a vida de Adão, Eva e para a humanidade. Então, ao quebrar, ao tirar essa relação de autoridade de dentro do relacionamento de Deus com Adão e Eva, Satanás usurpou o domínio que o homem deveria exercer debaixo da autoridade divina,
e colocou o homem aí numa expectativa irreal de ser Deus e no final das contas perdeu o domínio sobre si mesmo, perdeu o domínio sobre o seu casamento, perdeu o seu domínio sobre a sociedade, perdeu o domínio sobre tudo, não é? Sendo necessária a vinda de Jesus. Então, muito embora, e aí eu quero chamar a sua atenção, homem, muito embora Eva tenha comido o fruto primeiro, se você olha no texto bíblico, você percebe que Deus saiu em busca de Adão e não de Eva. Por quê? Porque se foi Eva que comeu primeiro, por que Deus vai buscar Adão? Bom, porque foi para Adão que Deus havia se revelado como o Senhor Deus. Né? Foi para Adão que Deus falou diretamente as suas instruções reais. Foi para Adão que Deus tinha se revelado pessoalmente, de forma a instruí-lo na cadeia de autoridade. Então, quando Eva, né, sai do contexto e come do fruto e depois dá a Adão, Deus vai diretamente a Adão dizendo assim, eu não te falei? Quem foi que te disse coisa estranha? Quem foi que te... Então é como se Deus estivesse dizendo, olha, eu deleguei para você. E você abriu mão. Então, desde esse momento, existe uma batalha contínua sobre quem vai governar a humanidade. Não é? Desde esse momento, há uma batalha contínua entre o governo de Deus e qualquer outro governo. Eu vou repetir. O governo de Deus contra qualquer outro governo. Qualquer outro governo que não seja o governo de Deus é um governo quebrado. Então, Adão, que deveria ser o protótipo, né, daquilo que todos os homens deveriam buscar e se tornar, agora foi corrompido. Então, Adão, ele deixou de desfrutar, né, dessa proximidade do Criador, porque ele tentou ficar ao lado do Criador, quebrando a cadeia de autoridade. Uma espécie de rebelião, o que Lúcifer já tinha feito no céu, né? Tentado se rebelar. Ele agora leva Adão a quebrar, a dizer para Deus assim, não, o Senhor vai continuar sendo o Criador, mas o trono agora é meu. Então, hoje o que nós vemos muitas vezes é exatamente a mesma coisa. Homens que se dizem de Deus, mas que tiraram Deus do trono. Homens que são religiosos, homens que têm rotina religiosa, mas que não são governados por Deus, não são governados pelo Senhor. Então, para toda pergunta, né, a gente pode dizer que existem duas respostas, né, para esse caso do reino. Qual é o reino, então? Bom, nós temos o reino de Deus e o reino dos outros, qualquer outro reino. Então, o homem, ele deve para colocar as coisas no seu devido lugar, o homem do reino, ele tem que colocar o Senhor de volta na equação de autoridade. Ele tem que devolver a autoridade para Deus. Ele tem que devolver a autoridade para o Senhor, porque essa autoridade, esse domínio, esse reino é que vai capacitar ao próprio homem a viver bem consigo mesmo, com o outro e com o todo à volta. Bacana, não é? Vamos pensar um pouco agora em outro capítulo chamado Autoridade de Deus. A autoridade de Deus. Deuteronômio 6,4 diz: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, Deus disse aos israelitas, né, conforme relata lá em Êxodo 34, verso 23, que 3 vezes por ano os homens deveriam comparecer diante de Deus para receber instruções. Os israelitas eles recebem uma ordem para comparecer diante do soberano, que é chamado Adonai, do Senhor, que é chamado Yahvé, e do Deus de Israel, chamado Elohim. Olha que interessante. Deus estava no comando em terceira potência em Israel. 3 nomes diferentes para referir a si mesmo. Deus usa para enfatizar a sua autoridade suprema, soberana sobre tudo e todos. Então ele diz, eu sou Adonai, o soberano, eu sou Yahvé, o Senhor, e eu sou Elohim, o Deus de Israel. Então havia uma preocupação, pelo menos anual, de que todos os homens em Israel
correspondência a essa responsabilidade de prestar contas a um Deus que é todo-poderoso. E tem um detalhe que a gente esqueceu. Essa responsabilidade ainda está de pé. Agora, não para os judeus, mas para a igreja, para os homens do reino. O homem do reino, ele governa, ele age, ele domina de acordo com o governo de Deus. Aí eu volto ao futebol. O árbitro, todas as vezes que o árbitro quer inventar modinha, ele prejudica a partida. Um bom árbitro, né? Quem gosta de futebol sabe, um bom árbitro é aquele que quase não aparece no jogo. É aquele que joga com o livro de regras bem jogado na mão. Com isenção, com imparcialidade, com precisão, com firmeza, com austeridade. Mas o árbitro, o bom árbitro, ele joga com a regra. Ele não inventa regras da cabeça dele. Assim, o homem do reino, que quer fazer a diferença nessa terra, ele tem que atuar nesse mundo com o livro de regras do rei. Ele só vai poder arbitrar bem, só vai poder governar bem, só vai poder dominar bem, se fizer isso de acordo com o governo do rei. E aí cabe a pergunta: qual caminho você trilhará? Prometendo-lhes liberdade, eles mesmos são escravos da corrupção, pois o homem é escravo daquilo que o domina. 2 Pedro 2,19. Há uma máxima que eu repito algumas vezes, já há algum tempo, é que nós somos livres para escolher, mas nos tornamos escravos das escolhas que fazemos, por conta das consequências geradas pela decisão. Como homem, você é o responsável final pelas pessoas do seu domínio. Homem, o jeito com o qual você lidera vai desempenhar um papel importantíssimo de vida ou morte na vida daqueles que estão na esfera da sua atuação. O rei deu a você um livro de regras pelo qual você deve se pautar. É por meio desse livro de regras, livro do rei, que você deve governar, liderar, tomar decisões, dirigir, orientar e alinhar as escolhas da vida. Esse livro de regras é a Bíblia, a palavra de Deus. Então é importante que a gente aprenda a manusear esse livro. É importante que a gente aprenda a ter um respeito pelo livro. É importante que a gente aprenda a fazer a conexão desse livro, da palavra de Deus, com a vida diária, com a vida prática que a gente leva. É interessante também pensar que ao colocarmos a palavra de Deus em prática, a gente vai aprendendo a fluir dentro da esfera do rei e as coisas passam a estar alinhadas. Sem o devido alinhamento, o que há é sofrimento. Vamos então concluirmos juntos com algumas perguntinhas para pensarmos durante a semana? Primeiro, quando você sai de casa a cada dia, o céu, a terra e o inferno percebem isso? Quem é que festeja? Que torcida festeja a hora que você entrou em campo? Segunda pergunta, você preserva a cultura e defende a sociedade com o objetivo de espantar o mal e promover o bem? Você é aquele que quer que o bem, a palavra de Deus, os princípios de Deus venham para a vida das pessoas, ou você é aquele que só está defendendo uma ideologia? Hoje está muito comum a defesa de uma ideologia e não a defesa do bem, não é? E a pergunta mais importante para a gente já fazer aquela puxadinha para a aula número 3. Quando Deus busca um homem para fazer o seu reino avançar, ele chama o seu nome? É importante, né? Será que Deus pode contar com você, homem, para fazer diferença nesse mundo? Será que Deus pode contar com você para ser o árbitro nessa partida? Será que Ele pode contar com você para você usar o seu livro de regras do reino para aplicar na sociedade, transformar essa sociedade na sua esfera de atuação? Vamos ao questionário? Pergunta número 1. Segundo o estudo de hoje,
Qual fator é fundamental para alcançarmos a vitória? E aí? Qual será o fator fundamental para alcançarmos a vitória? A determinação. Você viu conosco lá no iniciozinho. A vitória não é para aquele que quer. A vitória é para aquele que suporta o processo. E para suportar o processo é necessário determinação, coragem, empenho, perseverança. Vamos à segunda pergunta? Cite 2 exemplos de situações nas quais fica nítida a necessidade da presença e atuação de homens do reino. Então, 2 exemplos, né, de situações nas quais fica nítida a necessidade da presença e atuação de homens do reino. Por exemplo, né, as crianças que nascem ou crescem sem pai, a irresponsabilidade masculina, né, marcando mulheres, né, o feminicídio, a falta de referência masculina significativa na igreja, né? Você vê que a igreja ela tem mais de 80% de mulheres. Você vai no Ministério Infantil, raramente tem homens, né, trabalhando no Ministério Infantil. Normalmente o exemplo de trabalho na igreja é sempre mulher. Então a necessidade de homens do reino aparecerem, se colocarem em campo para que as crianças, né, meninos e meninas, elas vejam que a igreja tem homens de valor, homens do reino, e aí estribarem a sua postura no exemplo de homens do reino. Terceira pergunta. Em Êxodo 34, 23, Deus usa 3 termos acerca de si mesmo para expressar sua autoridade. Quais são eles e o que eles representam? Em Êxodo 34, 23, Deus usa 3 termos acerca de si mesmo para expressar sua autoridade. Quais são eles e o que representam? Você vai lembrar, não é? Que Deus vai falar com o povo de Israel e uma vez por ano ele falava para os homens se aproximarem para receber instruções e ele quer marcar, ele quer dizer que ele é o dono de tudo, de todos, que ele é o Senhor soberano. Então ele usa 3 termos, vamos lá? O primeiro, Adonai, que é o soberano, significa que ele é o soberano, acima de tudo, acima de todos. Segundo termo, Yavé, ele é o Senhor, o comandante, o rei. E o terceiro, Elohim, o Deus de Israel, o Deus que tem uma propriedade, o Deus que possui, o Deus que é o pai de uma nação, não é? O Deus que tem um povo para si, o Deus que tem um povo que se manifesta no princípio dele. Então, ó, Adonai, Yavé e Elohim, soberano, o Senhor e o Deus de Israel. Perfeito? Vamos à 4ª e última pergunta de hoje. Conforme a lição, o que podemos dizer acerca das nossas escolhas? Conforme a lição, o que podemos dizer acerca de nossas escolhas? E aí? Quando a gente olha para nossas escolhas, o que a gente pode dizer delas? Primeiro, né? A gente tem que entender que nós somos livres para escolher. Então, ó, livres para escolher. Mas nós vamos ser escravos, né, das escolhas que fazemos por meio das consequências. Livre para escolher e escravo da escolha por conta das consequências geradas pela decisão. E aí? Como é que foi hoje? Foi tudo bom? Conseguiu entender o texto? Alguma dificuldade maior? Eu creio que não. Eu creio que está tudo muito bem esclarecido. Lembrando a você, homem do reino, que esses estudos aqui são apenas resumos, né? São apenas resumos daquilo que a gente está estudando no domingo. Então, convidar você para estar domingo às 10 horas, né? 9 horas o culto, 10h20 começam as aulas do Homens do Reino, Mulheres do Reino, Jovens do Reino, Adolescentes do Reino, Crianças do Reino. Então, 10h20 começa os estudos, chega, vem tomar um café conosco, 9 horas da manhã o culto, logo depois
a UBA, nossa Escola Bíblica Dominical Turbinada. Venha, será uma alegria. Está cansado desse evangelho sem consistência? Tem alguma coisa dentro de você dizendo que estão te enganando? Venha nos conhecer, nos dê esse privilégio, né, de conhecer você e de sermos de alguma forma bênção em sua vida e você na nossa. Então, todo domingo, a partir das 10h20 da manhã até as 11h40, 11h45, nós temos a aula. É importante dizer que é gratuito, todo o curso é gratuito, né? Tudo aqui que a gente se esforça para apresentar é dessa forma gratuita. O conteúdo, a apostila, tanto de homens, mulheres, jovens, estão disponibilizados no nosso aplicativo. Você vai lá na Play Store, na lojinha de celular, vai lá e baixa o aplicativo Igreja Batista de Jacari, gratuito. E lá o conteúdo também é gratuito. Então não tem desculpa para você errar, né? Você agora pode vencer os erros. Eu tenho feito esse desafio aqui na igreja. Você quer vencer um hábito, você quer vencer uma dificuldade que está muito com você, venha estudar conosco e adotar a prática do reino, pelo menos durante 6 meses, e você vai se ver totalmente transformado. Viu? Eu quero registrar aqui o meu abraço, a minha gratidão pela sua presença e orar, encerrando o estudo de hoje. Senhor, muito obrigado pelo estudo que tivemos. Ajuda-nos, ó Deus, a responder o clamor por homens do reino. Com humildade, ó Deus, nos colocamos diante do teu trono, reconhecendo que só tu és o soberano. Também com humildade, ó Deus, e cheio de gratidão, a gente quer lhe dizer que o Senhor é o Rei e nós os súditos. Queremos lhe pedir que o Senhor abra os nossos olhos para contemplarmos a tua palavra e dar-nos um coração sábio. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Qualquer sugestão, pedido de oração ou qualquer outra informação, você pode fazer pelo telefone que vai aparecer agora no finalzinho do vídeo, viu? Graça e paz, eu sou o pastor Jefferson Torres, pastor da Igreja Batista de Jacari, e aguardo você aqui no domingo, viu? Deus abençoe. Até a próxima.